Oi, gente, esse é mais um vídeo do Desafio da Leitura e a gente está conversando sobre a insustentável leveza do ser. E esse vídeo tem spoilers, então se você não leu, se você pretende ler, se você não gosta de spoilers, não assista esse vídeo. Leia primeiro e volte depois. Ou assista! Assista sim, ajuda a gente. Se você gosta de spoiler, tá liberado. Assista o nosso primeiro vídeo, que não tem spoiler. Nele você pode ver nossas impressões. Volta um pouquinho no canal, você vai ver ele lá. Mas compartilha com quem já viu. A gente vai deixar o link do vídeo anterior aqui na descrição. Isso. Eu sou a Cindy. Eu sou a Thalita. Aline. Michela. E Milena. Vamos lá. A insustentável leveza do ser com spoilers. O livro começa com Thomas e daí conta a história de um pouquinho de como ele conheceu a Teresa. A Teresa morava na Boêmia, eu não sei onde fica a Boêmia no mapa, se alguém souber. E ele morava em Praga, mas ele foi para Boêmia e eles se conheceram lá no bar onde ela trabalhava. E ela se interessou por ele porque ele era um cliente que não era regular e ele estava com um livro, e ela gostava de ler livros. Então ela já se interessou por ele desse momento. E daí eles marcam de se encontrar depois do trabalho, só se encontram assim, né, conversam. E daí ele falou, toma meu cartão. E aí tinha o endereço dele lá em Praga. E ela resolve ir para Praga para encontrar ele de novo, né? E aí eles se encontram uma vez e na segunda vez eles também se encontram, só que aí ela fica com febre, ela fica doente, ele não consegue despachar ela, porque assim, ele ficava com as mulheres, mas ele não dormia, o ato de dormir, fechar os olhos, ele não dormia com a mulher, ele despachava a mulher, ou então se estava na casa dela era melhor ainda, porque daí ele ia para casa, enfim, ele não conseguia dormir com a mulher. Aí de repente está lá a Teresa lá, ele, putz, tem que cuidar dela, né, como se fosse uma criança abandonada, que eu tenho que cuidar dela. E aí ele acabou deixando ela dormir lá na cama dele. Aí ela volta para a cidade dela e depois do nada ela resolve ir de mala e cuia pro apartamento dele, sem nem perguntar, ela só aparece lá também. Aí beleza, tá lá, aí ele fala assim para ela, tá, que hotel que você tá ficando? Aí ela fica meio, ops, não era isso que eu tava planejando, né? Ah, eu vou procurar um hotel, enfim. Mas aí no final ela acaba morando com ele, né? E ele sempre saía muito com umas amigas, ele chamava de amigas, né? As amizades coloridas dele. Então, mesmo com Teresa, ele continuava saindo com essas mulheres, né? E daí, uma dessas mulheres era a Sabina. A Sabina, ela era amiga, amizade colorida dele, e ele pediu para arranjar para Teresa um emprego para ela, para ajudar a arranjar um emprego para ela. E acabou ajudando numa revista lá. Ela começou a trabalhar numa revista. Então, ela conseguiu se firmar em Praga. Um adendo ali, quando ela vai para casa, eles estão conversando, que ele pergunta em que hotel que ela tá, ela não tá em lugar nenhum, né, porque ela esperava ficar ali, na verdade, ela dá um information ali, né, não, eu vou ver ainda o hotel, tal, aí ele pergunta onde estão suas coisas, aí ela fala, eu deixei na estação, aí ele, não, então vamos pegar, né. E ele dá um enfoque muito grande nesse começo, e depois ele fala isso também um pouquinho para o final, que ela chegou na casa dele como um peso muito grande, porque ele, como a Milena falou, ele não dormia com ninguém, ele não tinha essa ligação com as mulheres, né? Essa ligação da pessoa ficar ali na casa dele. E ela chegou com uma mala muito pesada, porque toda a vida dela estava dentro daquela mala. Então, é um negocinho que eu achei legal, porque no final ele fala a mesma coisa, quando ele começa a pensar na vida dele, ele fala que ele conheceu ela por 6 acasos do destino, né? E culminou dele estar no bar que ela trabalha, e ela chegou na casa dele como uma coisa muito pesada, com uma mala muito pesada, com a vida toda dela ali dentro. E quando ela fica doente, ele sentiu que jogaram um bebê dentro de um cesto no rio e caiu nele. Acho engraçado os paralelos que ele faz. Para falar que a pessoa chegou na vida dele por acaso e ele não teve como se desvencilhar disso. E só para complementar também, ele é divorciado, né? Ele tem uma outra família que ele se separou da esposa e ele tem um filho.
ele nunca mais viu depois que se separou, né? Então, ele se separou, ficou nessa vida mundana dele aí com as mulheres e depois conheceu a Teresa. Ele era cirurgião, né? Cirurgião médico. E daí eles tinham a vida deles lá em Praga. Aí Teresa conseguiu uma promoção, ela virou fotógrafa. E quando estava tendo a invasão russa, ela também tirou várias fotos e tudo mais. Ela vendia para os jornais, revistas. E até que eles acabam se mudando para Zurique, Genebra, eu acho, né? Genebra, bom, Suíça. E daí lá, na verdade, eles se mudam porque é oferecido emprego pro Thomas, não é? Justamente por conta do conflito da invasão russa. Durante a invasão russa, os intelectuais da sociedade, médicos, filósofos, poetas, eles começaram a sair do país. Então, como ele tinha conhecidos em outros países, acho que foi unir o útil ao agradável, sabe? Saio daqui, que tá acontecendo toda essa invasão pesada da Rússia em cima, e vou ter a minha profissão em outro país. Então, ele foi a convite, mas foi também fugindo desse contexto. Aí ele estava lá na Suíça, e daí ele continuava traindo a Teresa. Aí Teresa falou assim, eu não aguento mais, eu vou voltar para Praga e vou deixar uma carta. Eu só vou levar a cachorra, né? Porque eles tinham pegado uma cachorra lá em Praga, ela foi junto para a Suíça. E inclusive Sabina estava na Suíça. Sabina estava na Suíça. E então ele continuava se encontrando com Sabina, né? E daí ela falou assim, beleza, eu não aguento mais, eu vou voltar para minha vida de antes, eu vou para Praga e tá tudo certo. Aí ela só leva a cachorra e a Mala cuida dela. E daí Thomas fica muito feliz, porque ele fala, nossa, agora eu estou livre, agora eu vou ter os meus encontros à vontade. E daí isso dura uma semana, que ele fica ok, aí depois ele começa a falar, não, eu preciso ir atrás dela, porque eu tenho que ir atrás dela, e ele resolve, que nem aí só que no meio do caminho ele vai meio que se perguntando, será que era isso mesmo que eu queria? Será que era? Aí quando ele entra no apartamento e vê Teresa, ele fala, putz, não era, me arrependo. Mas aí ele já tá lá, e aí ele fica lá. E daí ele volta a trabalhar no antigo hospital onde ele estava, né? E nesse hospital ele tá quase para virar diretor, assim, né? Porque o cara ia se aposentar. Só que ele publica um artigo no jornal, e esse artigo é contra o comunismo. E daí o chefe dele fala assim, para você continuar trabalhando aqui é melhor você meio que se retratar, mas isso não vai ser publicado, só vai ficar com as autoridades e tudo mais, mas é melhor você fazer isso para continuar trabalhando aqui. Aí ele pensa, aí ele fala, não vou me retratar coisa nenhuma. E aí ele sai do emprego e vai trabalhar numa clínica que ele tem, sei lá, 5 minutos com cada paciente, aí ele só fica receitando aspirina. E é nessa vida que ele acaba se encontrando. E quando ele tá lá, acaba aparecendo também um policial. E daí ele não se apresenta assim como policial, eu acho, né? Ele vai conversando e no meio da conversa, primeiro o Thomas fica assim, se abre, fala as coisas, e depois ele percebe que era meio que um interrogatório. E o cara queria fazer ele se retratar de novo, né? Daquilo lá que ele tinha publicado. Aí ele fala que não vai fazer, e acaba pedindo demissão. E aí quando ele vira lavador de janelas, né? Ele vira lavador de janelas, e daí no começo ele se sente muito leve. Ele fala assim, nossa, porque antes eu era cirurgião, tinha que me preocupar, se a cirurgia desse errado eu não conseguia dormir, mas agora eu lavo janela e tá tudo bem. E daí, no comecinho, os antigos pacientes dele até chamavam ele para lavar a janela e tudo mais, e ele ficava lá conversando, servia um champanhe para ele, então ele achava tudo isso muito legal. Só que depois foi parando isso, sabe? E depois também de 2 anos ele já não se sentia muito mais feliz naquelas férias que ele estava tendo, e ele repensava medicina de novo, mas ele nunca mais voltou, né, a praticar. Essa parte que você comentou, Mi, dele se sentir muito leve lavando a janela,
É até o paralelo do livro, né? Ele tava, para ele estava leve, mas depois de um tempo já começa a ficar insustentável a leveza que ele estava sentindo. Então, depois de um tempo já não estava mais suportando. Teve uma parte que me chamou a atenção, que ele aproveitava que estava lavando as janelas e acabava conhecendo as mulheres, né, na casa delas, e ia ter um affair com uma ou outra ali várias vezes. Eu não sei como que o marido delas não percebia que a janela estava imunda e ele tinha pago pela janela, mas tudo bem. Não vem ao caso, né? Mas ele tinha o caso com as mulheres e teve uma passagem ali que ele até, acho que ele tinha discutido com a Teresa alguma coisa, e ele estava torcendo para que a próxima pessoa, o próximo cliente dele não fosse uma mulher, porque ele teria que ter alguma coisa com ela. Ele estava torcendo para ser um homem, né? Porque ele já tá, naquele dia ele estava de saco cheio de ter. Ele não estava ali com pique para brincadeira, né? Para alguma coisa. Ele estava mais introspectivo naquele dia. Achei engraçado. Só naquele dia também. Eu tava esperando você concluir, porque eu queria entender o final, porque eu acho que eu não sei. Eu acho que o final eu fiquei meio. Eu falei assim, será que eu entendi certo? Porque você estava caminhando com a história até que ele começou a ser perseguido, ele recebeu uma carta. Antes ele já tinha assim. Eu não sei se. Não, essa parte você não estava falando. Você ia comentar. Provavelmente, se você continuasse a história, você ia falar que em um determinado momento ele recebe uma carta do filho, a Teresa até. Eles vão para o interior, né? A Teresa acha que é uma das amantes, mas na verdade é o filho, eles se encontram. E no final ele recebe uma outra carta falando que é para ele se apresentar em algum lugar. Eles pegam um avião, vêm os fuzileiros e aí eu queria entender, porque assim fala no meio do livro, logo no meio do livro fala que a Teresa e tanto a Teresa quanto o Tomás eles morrem, né? Eles morrem num acidente de caminhão, né? O caminhão, sei lá, se tombou, eu acho que era isso. E aí, no final, mostra que a Teresa tá com uma lebre, né? Ela tá no quartinho, depois que ele teve esse contato com os fuzileiros. E também queria entender o seguinte: o Thomas realmente mandou ela se matar? Ou isso foi um sonho? Acho que isso é sonho Acho dela. que é sonho dela. Esse é sonho. Ela tem, Porque- durante o livro, ela tem vários sonhos que são coisas que ela fica preocupada durante o dia na cabeça. Tipo aquele sonho que ela tem que as mulheres estão na piscina e ele dá ordem para elas, tal. Entendi. Aí esse que ela vai pensando nisso de acordo com o que ela está sentindo, eu acho. E esse do avião, tal, eu precisei ler 2 vezes para entender que ela estava sonhando. Eu voltei o Era um capítulo. sonho. Eu voltei o capítulo porque ela começa a falar, ele estava sentado na poltrona, lendo, não sei o quê, aí recebe uma carta. Aí eu falei assim, mano, que negócio é esse? Eles entram no avião, ninguém pergunta nada, aí do nada atiram nele e ela tá com. Aí depois ela aparece com uma lebre, aí o capítulo seguinte começa de novo. Ele estava sentado numa. Eu fiz assim, ué, É peraí. sonho, não é, né? Aí eu fiquei meio voltei o capítulo e eu percebi que ela estava sonhando, porque ela conta todo que ele estava lendo, tal, que eles pegam o avião, que ela escuta um barulho, mas não era uma explosão, mas não era um tiro, sei lá. E ela começa a ver o corpo dele diminuindo. Aí eu falei assim, ela tá sonhando aqui, entendi. Ele virou a lebre, entendi. Aí No começo ele fala que ela tem sonhos, mas a partir de um certo momento ele começa a contar sonhos dela sem falar que aquilo é sonho ou não. E aí dá uma bagunçada um pouco. E eu só fui entender que ele contava sonhos dela que eram sonhos e não realidade, quando acho que em uma das partes ela começa a ver os bancos da cidade ir embora para o mar, sabe? Eu falei, não, isso não é verdade. Ah, tá. Aí que eu começo a repensar em todas as cenas e entender se elas eram sonho ou não. Aí a partir disso a cabeça dá uma mudada. Falar, quando fala dela, pode ser que é sonho, pode ser que é realidade. você tem que se Vocês apegar lembram em do alguns irmão detalhes. alemão, né? É, Ó,
Você tem que se apegar em alguns detalhes, tipo esse que a Michela falou, os bancos no Rio, não sei o quê. Aí o corpo dele diminuindo, aí você fala assim, tá, é um sonho, entendi. Porque ele vai contando como se estivesse acontecendo. Aquele que ela sobe lá no morro para ser fuzilada. Até o final eu tava achando que era, eu falei assim, não, esse também tive que ler de novo. Eu falei, não, peraí, como é que o cara me manda a mulher e se matar e ela chega lá depois com a maior cara de, olha, eu tô viva aqui, ninguém fala nada. Como assim? Aí eu falo assim, não, isso aqui deve ser viagem dela, não é possível. Aí era, porque aí você pega alguns detalhezinhos na narrativa dela que você fala, tá, é um sonho. Só faltava passar um unicórnio assim, e você não tinha reparado que era um sonho. Ela fala lá, tem um unicórnio passando aqui, mas você não presta atenção nessa parte, você só vai falando, meu Deus, ela tá subindo a montanha e vai ser morta. Aí depois você fala, tinha um unicórnio, que nada a ver, quando que existe unicórnio na Terra, né? Não, mas essa da lebre eu fiquei muito assim, eu falei assim, gente, mas o que tá acontecendo? Morreu, mas não tinha morrido? Como é que ela voltou aqui da vida dos... Morreu, mas passa bem. Eu falei, não. Nessa hora eu me perdi. Eu falei, ué, mas falou logo que ela tinha morrido no caminhão, aí agora ela tá viva, tá com a lebre. E eu comecei a viajar, porque eu falei assim, putz, falaram que ela morreu no caminhão, putz, eu acho que a União Soviética pegou eles nesse avião, mataram os dois e falaram que morreram de acidente. Aí depois que eu vi que não era, eu viajei também. Então, eu pensei que era isso. Eu falei assim, não, deixa eu ver se era um sonho ou não, porque eu fiquei meio assim, né? Meio... Deu erro. Não, e eu achei legal que no começo ele estava explicando, né, todo o simbolismo, porque tinha um sonho lá que ela teve que era com gato, né? E aí ele falou que esse gato, que gato em tcheco é mulher, né? E aí ele estava explicando por que ela estava sonhando com vários gatos, que na verdade eram as várias mulheres na vida do Thomas, mas enfim. Eu achei mó legal. Viagem atrás de viagem, né, também. O filho, né? Vocês falaram do filho. O filho tenta entrar em contato com o Thomas e, na verdade, o filho se junta com um jornalista para pedir para o Thomas escrever, tipo, assinar uma petição assim para libertar presos políticos. Aí o Thomas acaba não assinando, porque ele falou que não vai dar em nada. Na verdade, o filho dele, que foi a primeira vez que o filho se encontrou com o pai depois, né, de criança, ele só queria estar com o pai. Acho que ele nem se importava com essa parte de presos políticos. Ele só queria... Era uma desculpa para se encontrar com o pai, né? Enfim, mas aí daí quando eles ainda estavam em Praga, Teresa revela, eu sei que você me trai, porque eu sinto o cheiro delas no seu cabelo. Aí ele, como eu sou burro, eu tomava banho, lavava tudo e só não lavava o cabelo. Falei, mano, né? Aí, nisso eles estavam tendo também esses hábitos aí estão meio estranhos, né? Porque você acabou de fazer alguma coisa, não lava o cabelo, meu amigo. Ainda mais homem, né? Homem tem cabelo curtinho. Homem curtinho, você lava aqui, cara. Agora é é verdade, muito burrice, assim. né? Nossa. Às vezes eles tomam um banho... Vai ver que eles tomavam banho de banheira e daí só tá do ombro para baixo, tá ligado? Eu acho que também ele meio que conta que ele se lavava nos banheiros das casas, né? Então acho que ele dava aquela, tipo, banho tcheco, literalmente, né? Literalmente. Que ele falou que ele urinava na pia. Então, ele falou que era uma prática dos médicos. Eu falei, que prática nojenta, né? Você mijar na pia? Ô, amigo. Eu fiquei assim, abismada. Já precisa você convida uma pessoa para ir na sua casa, ela vai usar o seu banheiro. Aí ela vai lá e mija na sua pia. Tem que ficar esperto. Mas é só se ele for médico. Se não for médico, tá tranquilo. Médico. Nossa, gente. Porque é bem asséptico ali você fazer xixi na pia, né? Tal. Pôr a mãozinha lá para fechar aí o negócio. Cai a escova de dente. Ai, que horror. Ai, que nojo. Mas é muita burrice da parte dele, porque ele fala que ele tomava banho nas casas, ele levava o próprio sabonete neutro dele, ó a loucura da pessoa, ele levava o próprio sabonete neutro, mas coitado do cabelo, né? Pra que lavar o cabelo? Aí Teresa fala, eu sei que faz tempo você tá me traindo, eu sinto o cheiro delas no seu cabelo. E nisso, ao mesmo tempo, ele tá tendo uma dor de barriga, sei lá,
sei lá, não sei se ele tá preocupado e tá atacando o estômago dele. E daí, nesse momento, eles decidem ir pro campo. Aí Teresa até repensa, poxa, eu fiz ele vir pro campo, mas ele estava tendo uma dor de estômago, não sei se era o melhor momento dele tomar alguma decisão, mas enfim. Eles resolvem ir pro campo, ter uma vida mais simples, né, onde ninguém falaria de comunismo, a polícia não ia atrás dele, nem os jornalistas e tudo mais. Aí eles estão tendo aí de cirurgião para lavador de janela, ele vira motorista de caminhão, né, Thomas? E a Teresa, ela cuida de um rebanho lá de gado. E aí eles estão tendo uma vida tranquila, né? E o filho fica mandando cartas pro pai, porque ele quer estar perto, quer ter um contato com o pai, porque ele sempre quis, né? Só que a mãe não queria deixar. Depois, quando ele ficou mais velho, ele ficou escrevendo carta. Ele escrevia, não espero que você me responda, mas eu estou mandando cartas. E daí, numa dessas na verdade, Teresa vê Thomas com uma carta, ele até acha que é de alguma amante dele, aí ela fala, como isso é possível? A gente está num vilarejo, no campo, com quem que ele consegue me trair, né? Aí depois ela descobre que eram as cartas do filho, e aí ela pergunta para Thomas, por que você não se encontra com ele, né? Aí ele responde, porque ele é muito parecido comigo, sabe aquela coisa, eu nunca fiz, eu não fica cada vez mais difícil com o passar do tempo, então não quero, e ele tem os meus trejeitos, é o meu rosto no rosto de outra pessoa, isso me incomoda. Aí eles acabam não se encontrando. Daí eles estão lá no campo, e daí eles resolvem ir para uma festinha numa cidade próxima, né, e festinha assim, eles resolvem dançar lá nesse lugar. E daí acho que quando eles voltam é que tem um acidente de caminhão, né? Que era o que já tinham falado antes, mais pro meio do livro, né? Falar, Thomas e Teresa morreram. E daí acho que é a partir desse acidente, mas isso aí é no final do livro que mostra eles indo para essa cidadezinha para dançar e eles iam passar a noite lá. Provavelmente foi na volta. Ele não conta exatamente isso, mas provavelmente foi na volta que teve o acidente, na volta do vilarejo lá. Mas antes disso, como eu comentei antes, eles tinham um cachorro. O cachorro teve câncer na perna. E daí tentaram fazer uma cirurgia no cachorro e não deu certo. O câncer deu certo a priori, mas depois voltou o câncer na pata do cachorro. O cachorro nem se levantava mais. Aí eles acabaram resolvendo sacrificar também o cachorro. Isso foi uma passagem também bem triste, eu achei. Tô dando bem risada. Triste, eu acho. Bem triste quando colocam um cachorro para morrer num livro. Eu só tô dando risada porque a Thalita já tá gente. sofrendo. Não, eu lendo o livro, quando eu vi que o último capítulo era do cachorro, eu já falei assim, pronto. Deu bosta com o cachorro, né? Eu já estava me preparando ali psicologicamente, né? Para alguma coisa, um desfecho para o cachorro meio trágico. Mas eu achei bem triste. Esse foi o único capítulo que eu chorei do livro. Gente, eu não sei se as pessoas choram nesse livro, mas eu chorei só nesse capítulo, tá, gente? Eu juro. Mas eu tenho um caso particular com cachorro, para quem está assistindo. Né? As meninas já sabem, mas eu tenho um caso particular com cachorros, porque bota cachorro no livro e ele morre e lascou para mim. Então eu chorei bastante nessa passagem de Alice contando como foi. Eu achei bem interessante a forma como ele descreveu o amor deles pelo cachorrinho, pela cachorrinha, né? É uma fêmea. Eu achei assim bem triste a forma, e ela era uma cachorrinha muito companheira da Teresa, então elas faziam as primeiras atividades do dia juntos, indo buscar pão, e ela sempre dava um croissant para a cachorrinha. E eu achei bem triste, porque quando a cachorrinha fica doente, que ela faz a cirurgia e tal, que infelizmente não é bem sucedida, eles chamam ela para sair, para fazer a atividade diária, e ela não quer. E a pessoa até eu vou falar padaria, mas não sei se é padaria que tinha lá, né? Enfim,
Mas a pessoa pergunta, ai, cadê a Caririm? Aí ela não fala nada, ela só pega o coração e leva para casa e leva para a cachorrinha. E aí o Thomas fica fazendo umas brincadeiras que ele já fazia com ela no apartamento antes, né? Que era ficar correndo, brincando com a comida, né? Ele corria atrás dela, tal. Ele tentou fazer isso, de pôr um pouquinho, ficar brincando ali, de tirar a comida para ela dar uma rosnadinha e mostrar que ela estava viva, e ela fez isso, né? A cachorrinha se animou um pouquinho, fez a brincadeira ali, e até depois ela conseguiu levantar e ir passear com eles um pouquinho na rua. Mas a cachorra fez isso pelos donos, assim, porque por ela não levantaria do chão, né, onde ela estava. Então eu achei isso muito, muito bonitinho da parte da cachorra. Porque da parte da cachorra, porque ela se esforçou bastante nos últimos momentos, assim, para mostrar o quanto os donos eram importantes para ela, né? E a recíproca era verdadeira, porque eles foram muito, muito próximos com ela ali no final, tanto que eles não queriam levar ela para o veterinário, para ele sacrificar a cachorra para uma terceira pessoa fazer isso. Eles tranquilizaram a cachorra ao máximo que eles puderam, e o Tomás mesmo fez isso, né? Ele acabou sacrificando a cachorrinha, né? E até os últimos instantes a Teresa ainda via a cachorra respirando e achava que ela estava se mexendo, mas não era real, né? Então eu achei que mostrassem o amor que ela tinha com o cachorrinho, foi muito bonitinho. Até para a vizinhança em si, quando tem uma senhora que pergunta da cachorra também, e ela fala, mas você vai chorar pelo cachorro? Quase que eu falo, claro, eu vou chorar por quem? Por você? Meu filho, eu tô há 10 anos com a cachorra, eu vou chorar por quem? Me explica. Mas é que ali no interior eles têm muito uma vida de subserviência dos animais, né? Então os animais não são companhia nem nada assim. Só que a Teresa não via isso na cachorrinha dela, né? Era uma cachorrinha que contava o tempo para ela, né? Ela falou isso algumas vezes no livro. Quem vai contar o meu tempo quando ela se for, né? Então é um companheiro que ela tinha ali. E é óbvio que ela ia chorar pela cachorra, né? Mas eu Eu achei acho que muito também é interessante a gente contar que assim, a Milena ela foi contando o livro do ponto de vista da história do Tomás, sei lá, do tiozinho, né? Só que quando eles voltam para Praga, né? Ela também já não consegue mais um emprego como fotógrafa e ela acaba tendo um emprego num bar. E ela trabalha num horário oposto ao do Thomas. E nesse bar, ela, né, por ser mulher, servindo homens, servindo bêbados, ela é meio que assediada todos os dias e ela passa por essa situação também bem difícil para ela. E então ela trabalha à noite com as pessoas assediando ela, sendo tratada igual bicho. Quando ela volta para casa, ela fica só 1 hora né, acordada com o Thomas. Ela chega em casa e dorme, sentindo o cheiro de sexo no cabelo dele. Então a única companhia real que ela tem é a cachorra, a Karenin. Então a Karenin é o único amor que ela tem. Então ela foi passando ao longo do tempo com a Karenin, a única relação recíproca de amor que ela tem é com a cachorra. E num dado momento, né, nesse bar que ela trabalhava, um homem, ela tá discutindo com um dos bêbados, né, que estava assediando ela, e um cara acaba defendendo ela. E ela acaba tendo um olhar diferente para esse cara que defendeu ela. E ela, sei lá, no momento de raiva do Thomas, ela decide que também queria trair o Thomas, porque ela queria que ele também sofresse aquilo que ela sofre com ele. Ela chega a ter uma relação com esse engenheiro, né, esse cara que defendeu ela, só que a traição foi muito maior para ela do que para o Thomas, e aquilo teve um peso tão grande para ela que ela se sente tão humilhada por tudo aquilo que ela decide que aquilo não é para ela. E logo depois que ela tem essa traição, ela começa a pensar se aquilo também não foi uma maneira que os russos encontraram de subornar ela, porque
nessa invasão dos russos, eles tiram fotos e acabam subornando as pessoas. Olha, eu tenho isso aqui seu, ou você, né, se submete ao que a gente quer, ou a gente divulga isso. E ela vive também esse conflito durante um tempo de será que o Thomas vai descobrir? Será que não vai? Será que as pessoas vão descobrir que eu também me submeti a isso? E a companhia dela é a Karenin. Então, quando eles vão para o interior, isso também acaba colocando uma pedra nessa etapa da vida dela, né? Então, essa etapa da vida dela também acabou. Ela não vai ser mais maltratada, não vai mais chegar em casa e sentir o cheiro de sexo na cabeça do Thomas. E ela continua com a Karenin, que é a companhia dela. E a Karenin só chegou na vida da Teresa por causa do Thomas mesmo, porque ele sabia que ele não era uma companhia tão adequada assim para ela e por isso ele resolveu dar um cachorro para ela. É a verdade. Acho Ele que foi fala a assim, melhor atitude que ele fez no livro. foi. E aí é até engraçado, por que desse nome, né? Quando ela encontrou ele, eu acho que ela estava lendo Ana Karenina, não era isso? Era. E aí, por isso que ela deu esse nome. Tem uma parte, inclusive, do livro que eu não entendi, porque ele falou assim, ele não queria dar um cachorro, ele preferiu dar uma cadela. Só que ele queria que fosse um nome masculino. E eu não entendi isso, por quê? Na verdade, ele Eu não nem queria lembro uma dessa outra parte. companhia masculina na vida dela. Aí eu não entendi se ele não queria que fosse cachorro, para ele também não ter ciúmes. Enfim, essa parte, se alguém entendeu, por favor, comenta aqui. Me explica. Eu li uma resenha, acho que foi no Scooby, falando que de toda essa história, de todos os amores entre eles, o único amor verdadeiro era o da Karenina. Com certeza. Que era o amor que todos desejariam ter e o mais puro e o mais verdadeiro, mas que só ela conseguia dar. Aí achei muito real, muito bonito. Deixa eu Até só fazer no um final, parênteses quando... aqui. Companhia de bolso, tem um erro aqui, tá? Na revisão. É uma fêmea. E na página. Cadê? É verdade, fala mesmo. Tem uma página aqui Você que eu marcou aí? marquei. Cadê a página? Na 131. Aí eles começam a falar como se fosse um cachorro. Porque fala É verdade. assim. Cadê? Ela tá falando de uma hora que a cachorrinha acorda, né? Que ela acorda e espera os donos acordarem. Aí ela fala assim: Teresa constatava havia algum tempo que não era desagradável começar o dia com o chamado de Carerim. Para ele, a hora de acordar era pura alegria. Espantava-se ingênua e bobamente de ainda estar vivo e se alegrava sinceramente com isso. Aí quando eu li, eu falei assim, não era uma cachorra? Aí eu falei assim, não, gente, eu acho que eu viajei, deve ser um cachorro, eu não reparei. Aí eu fui ver até onde ele entrega a cachorra para ela, e é uma cachorra, no final do livro é uma cachorra, é só nessa partezinha aqui, tá? Na próxima revisão, para corrigir, porque ficou esquisito. A edição que eu li é da capa que tem uma pena, assim, na capa, né? E no começo realmente fala que é uma cadela, aí no final, quando começa a falar mais da cachorra, começa a falar o cachorro. Eu falei, mas caramba, meu, eu fui igual você, eu li errado, eu falei, não, tá errado isso aqui. Aí depois eu nem voltei mais para trás, né? Mas eu falei, não, tá errado, é cachorra, porque ele explica todo o nome, por que era cachorro e tudo, né? Eu falei, não, tá errado, mas todo o final tá como cachorro, o final inteiro. Talvez No eles final arrumaram desse essa aqui também tá no edição. cachorro. Então, talvez é porque Mas você tá talvez com foi esse, não é, proposital. Cindy? Eu tô com esse também. Vocês estão na Mas, mesma. mas na parte da morte da Karenin também tem uma parte que fala o cachorro. Eu acho Talvez que tenha sim, ele sido fala assim. No final também tem alguma parte. Mas aí eu fiquei pensando, né, bobamente, não sei, se eles falam o cachorro porque eles estão no sentido de o animal. pode Então, não ser. sei se... Não sei Porque se no tô começo certo. falaram. Porque nessa parte que eu li aqui, devia ser, para ela, a hora de acordar era pura alegria, não, porque ela tá falando, ela põe o nome dela da cachorra na frase. Sei Não lá. sei. Eu fiquei, Enfim, no mas é uma final eu fiquei cachorra, sem tá, entender gente? se era essa parte.
Mas é uma cachorra, de qualquer forma. Todo mundo com cobertorzinho aí. É uma blusa. Ah, pensei que era um cobertor. É uma blusa. Que debaixo eu tô de pijama. Ah, eu tô de moletom. Eu ia botar só a camiseta, mas eu falei, deixa eu trocar a calça também, né? Aí eu troquei a calça. Tô de Então, pijama, eu você tenho não que levantar acredita da em mim, cadeira não. de ladinho, assim, ó. Pra ninguém ver. Não dá pra levantar rápido. É, amigo, 7 horas da manhã de um domingo é complicado. Mas eu faço aula de inglês também de pijama. Aí às vezes o professor pede alguma coisa e fala, ih, caralho. Aí eu vou fazendo assim, ó, com a cadeira.